Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a coluna da Malu Gaspar, que fala sobre uma frase do André Esteves. O André Esteves, vocês sabem, o dono do BTG Pactual, muito amigo de todo mundo no STF, chegou à seguinte conclusão: a melhor alternativa para os bancos nesse momento é cancelar todas as contas de todos os ministros de uma vez. Porque o que acontece? A lei hoje não proíbe eles de cancelarem contas de pessoas. Eles podem achar que a pessoa, né, não justifica o risco de ter conta no banco. A lei permite isso, né? E, por outro lado, se chegar o aviso americano pedindo para eles cancelarem a conta aqui no Brasil, eles não vão poder cancelar, porque o Dino falou que não pode cancelar, não foi isso? Então, qualquer saída que eles têm, cancelar antes. Parabéns, Dino, você conseguiu comprar uma briga com os bancos brasileiros. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, os bancos estão com um problema, né? De um lado, a Lei Magnitsky obriga eles, pelos acordos que eles têm com os Estados Unidos, se eles quiserem operar lá nos Estados Unidos, eles têm que seguir as determinações da Lei Magnitsky. Não podem ter conta, não podem fazer negócio com as pessoas sancionadas pela OFAC. Isso está no contrato que os bancos assinaram com os Estados Unidos. Então, lembra, a Lei Magnitsky não obriga nada fora dos Estados Unidos, não obriga nada no Brasil. Ela só diz que quem quiser fazer negócio nos Estados Unidos tem que seguir as recomendações, e os bancos brasileiros precisam muito disso, né? Nenhum banco consegue operar se não tiver acesso ao mercado financeiro americano. Bom, e aí o que acontece nesse caso também? Por outro lado, o STF fez uma liminar com o Dino lá, mandou um negócio dizendo que se os bancos obedecerem à Lei Magnitsky, eles vão ser culpados, não podem obedecer à Lei Magnitsky, que eles vão ser multados, que eles são obrigados a manter as contas correntes de pessoas aqui no Brasil, né? E aí você tem esse dilema, porque o que acontece no final das contas? Os bancos não têm para onde correr. O pessoal do STF quer que os bancos pressionem o governo americano a não colocar essa coisa. O pessoal americano quer que os bancos pressionem o STF para fazer alguma coisa. E a verdade é que nenhum dos dois vai se mover, porque os dois estão em sentidos completamente opostos, né? Ou pelo menos o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes não vão se mover. O resto do STF eu não tenho tanta certeza. O fato é que o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino não mostram sentido de voltar atrás. O Trump também não vai voltar atrás. Então, o que acontece? Esse é o dilema dos bancos, eles estão procurando uma saída dessa parada. E qual que é a saída que viu o André Esteves? Olha só, a saída é pior ainda para o pessoal do STF, né? Aqui, ó. Apreensivos com a decisão do Supremo Tribunal Federal do Flávio Dino, que submete todo bloqueio de ativo ou conta brasileira à autorização prévia da Corte, grandes bancos com atuação no Brasil já avaliam o cancelamento unilateral das contas do Alexandre de Moraes e de outros potenciais alvos da Lei Magnitsky para driblar os efeitos da medida. A hipótese consta de um parecer interno do BTG Pactual que circulou na Faria Lima nessa terça-feira e vem sendo considerado em função do impasse da ordem do Dino provocou no setor em torno da discussão das sanções impostas pelos Estados Unidos. Nesse cenário que tem o potencial para tensionar ainda mais o clima péssimo entre o Supremo e as instituições financeiras, os bancos se antecipariam ao agravamento das sanções e a uma eventual decisão do tribunal que os forçasse a violar sanções americanas. Assim, escapariam as punições causadas pela lei. Ou seja, o dilema vocês já entenderam, né? Os Estados Unidos vão obrigar os bancos a cancelarem a conta do Alexandre de Moraes. Só que o Dino falou que eles não podem cancelar a conta por ordem estrangeira, não vai permitir isso, né? O que os bancos vão ter que fazer nesse caso? Vão ter que sair dos Estados Unidos, vai quebrar todos os bancos aqui no Brasil. Então qual que é a saída que o BTG está colocando? Encerrar ou segregar conta por política interna é lícito. E eu falei isso para vocês, né? O Código de Defesa do Consumidor proíbe você dizer que você não vai atender uma pessoa, por exemplo, se for sem motivo. Você não pode dizer que não gostei de você, não vou te atender na minha loja. Não, você é obrigado a atender. Se você tem uma loja, tem um negócio, você é obrigado a atender. Mas o próprio CDC reconhece que se você tem uma política interna de atendimento, eu só atendo pessoas que ganham mais de 100 mil por mês. Beleza, não tem problema nenhum, você pode ter esse tipo de política, você pode ter uma política interna para dizer quem é que faz negócio com você e quem é que não faz, né? Ou seja, bloquear a conta de alguém do Supremo porque mandaram lá de fora não é lícito. Então o STF falou que não pode. De outro lado, é preciso mitigar o risco de sanções secundárias dos Estados Unidos, o que justifica encerrar ou segregar contas quando, pelas políticas internas, houver risco concreto de enquadramento como facilitador, destaca o informe. Ou seja, os bancos vão chegar à conclusão de que ter contas dos ministros do Alexandre de Moraes, particularmente, é um risco, e se é um risco, o banco pode, por política interna, cancelar a conta do Alexandre de Moraes.
E mais do que isso, o ideal é que façam isso até de outros ministros, porque qualquer ministro que tenha o risco de ser sancionado pode gerar esse tipo de problema, né? Pode gerar esse tipo de problema aqui no Brasil. Então os bancos poderiam agir até por antecedência. É por isso que eu falei para vocês que eu não duvido nada que os bancos lá na Europa já estejam cancelando as contas do Alexandre de Moraes, tudo, porque eles não querem ter esse risco aqui do Brasil, né? E lá na Europa eles não têm que se preocupar, porque não vai ter um STF lá obrigando eles a manter as contas abertas de qualquer jeito, a qualquer custo. Então essa é a situação, né? Ou seja, pode ser que essa liminar do Dino, cujo objetivo era proteger o Alexandre de Moraes, na verdade ferre mais ainda o Alexandre de Moraes e as outras pessoas. O grande problema disso, eu vou te dizer o que é. O grande problema disso é que o STF tem um poder aqui no Brasil, que é o poder de polícia. Então imagina o que vai acontecer. Vamos supor que o BTG Pactual vá em frente e faça isso, cancele a conta do Alexandre de Moraes. O que vai acontecer? O Alexandre de Moraes vai entrar na justiça dizendo que eles não podem cancelar a conta dele. O banco vai falar, não, mas não foi nada com a Lei Magnitsky, eles não mandaram nada da Lei Magnitsky, foi simplesmente que a gente entendeu que o risco estava alto demais e cancelamos a sua conta. O que o Alexandre de Moraes vai falar? Não pode. Proibido cancelar conta por risco alto demais. Entenderam o problema? O problema é o seguinte, a lei existe, a lei protege os bancos, a lei garante que os bancos não são obrigados a ter conta de ninguém. Mas o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Vai entrar na justiça, e como é o STF que define tudo, decide tudo da porrada, não interessa a lei, não interessa nada. É aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Viramos todos Bolsonaro agora. Todos somos do Bolsonaro agora. Né? O pessoal da Faria Lima, todo virou Bolsonaro agora, porque é a mesma situação. O Bolsonaro, a lei diz que não tem nada contra ele, não tem absurdo nenhum, né? Qualquer ato de execução poderia ser uma tentativa de golpe, mas não teve ato de execução. O Bolsonaro não participou de nenhum ato de execução, não teve nenhuma ligação com isso. Ou seja, pela lei, não teria nenhum motivo para Bolsonaro estar sendo processado. Mas aí, como quem decide isso, a aplicação da lei, o STF, e o STF botou na cabeça que quer fazer aquilo ali, pronto, ele vai lá e faz, e não interessa, e acabou, e não tem mais nada, né?